A participação de mulheres pela independência do Brasil na Bahia deu destaque a vários ícones femininos. Maria Quitéria, Joana Angélica. Você já foi no Fórum Rui Barbosa? Academia de Letras, não? Ah, então venha comigo, no primeiro bloco, passear bem por aí. De acordo com a história de batismo do bairro de Nazaré, o nome foi dado por causa dessa igreja aqui, em louvor a Nossa Senhora de Nazaré. Mas muitos historiadores confirmam que ela só foi erguida na primeira metade do século XVIII, ou seja, depois da construção do bairro. A formação do bairro de Nazaré ocorreu como fruto de um processo de ocupação ainda na época da invasão holandesa na Bahia, em 1624. A região se desenvolveu em torno das freguesias de São Pedro, Santana do Sacramento e, mais tarde, da freguesia de Nossa Senhora de Brotas. Localizado no centro de Salvador, entre os bairros de Brotas, Tororó, Barbalho e do Centro Histórico. Nazaré tem como coluna vertebral a Avenida Joana Angélica. Logo atrás aqui do Campo da Pólvora se esconde um histórico nacional, cultural, que aqui é a Igreja do Santíssimo Sacramento, não é isso? Santíssimo Sacramento e Santana, pedida para construir pela Confraria do Santíssimo Sacramento. Sim. Lá no século XVIII. Eles resolveram que eles precisavam ter uma igreja. A Igreja Santíssimo Sacramento e Santana foi a primeira obra do tipo realmente brasileira. Concebida por um mestre brasileiro, o pintor baiano Franco Velasco. Localizada no centro histórico da cidade, deu abrigo à independência do Brasil na Bahia, ocorrida em 1823. E é uma igreja que foi muito importante aqui. Muito importante, porque ela vai se tornar a cabeça de freguesia, a igreja matriz da antiga freguesia do Desterro, hoje bairro de Nazaré. Sim. Né? Antes, a cabeça de freguesia, a igreja matriz, era a igreja de Santa Clara do Desterro, a igreja do convento de Santa Clara do Desterro. Né? Então, a Confraria do Santíssimo Sacramento decide que já era hora deles terem uma igreja própria. Então, eles decidem construir essa igreja aqui na segunda metade do século XVIII. Né? Então, passa a se chamar Igreja do Santíssimo Sacramento e Santana, porque o orágo é dedicado a Nossa Senhora Santana. É uma igreja tão importante que tem quintal os restos mortais de Maria Quitéria aqui na igreja também. Maria Quitéria, que foi heroína das lutas pela independência na Bahia, né? Maria Quitéria é feirense, uma mulher de Feira de Santana, que para lutar com o batalhão patriótico nas guerras de independência da Bahia, então se traveste de homem para ir para a guerra, né? Ela disse que ela rouba do cunhado, né? A roupa do cunhado se veste. Agora eu não sei como é que ficou tanto tempo ali, ninguém percebeu. Não, percebeu, depois percebeu, mas assim, ela já tinha provado a bravura dela em combate, né? Então as pessoas tinham reconhecido o valor dela. Então ela liderava um dos batalhões, se não me engano, um batalhão que ficava lá para as bandas de Itapuã. Né? Então, a Maria Quitéria ela é um dos grandes vultos heróicos da Bahia nesse episódio das lutas pela independência, e os restos mortais dela estão aqui, né, na igreja de Santana. Conhecida por lutar vestida de homem para ajudar o exército a expulsar as tropas portuguesas da Bahia, Maria Quitéria tornou-se um dos destaques na história de lutas. Nós temos um outro personagem importante para a história do Brasil também que está aqui, que é o Padre Roma. O Padre Roma é um dos insurretos lá de Pernambuco, de 1917, na insurreição pernambucana, né, que também lutava contra o governo de Dom João VI aqui no Brasil, antes da proclamação então da nossa independência. Então ele vem aqui para Salvador para tentar regimentar apoio para os rebeldes de Pernambuco. Só que quando ele chega aqui, o Conde dos Arcos, que era o nosso governador, captura ele e manda fuzilar. Manda fuzilar. E como era de hábito, né, que aconteceu com o Joana Então, Angélica. depois de passar das tensões desse episódio, que foi a insurreição pernambucana, então as pessoas que foram mortas por conta desse conflito foram transformadas em mártires, né? Tanto é que o Campo da Pólvora, que está aqui atrás, ele durante um tempo foi chamado de Campo dos Mártires, por conta disso. E o Padre Roma está enterrado aqui.
E é tão importante a gente saber muito da nossa história, porque foram mulheres que naquela época foram homenageadas. Exato. E tem outras, né? Maria Quitéria, Joana Angélica, Maria Filipa. E tem algumas mulheres que assim, são anônimas para a história hoje, mas se a gente pesquisar, a gente acha. Tem algumas mulheres que foram lutar na Guerra do Paraguai, foram acompanhar os maridos morrem na guerra, elas também pegam as roupas dele, vão para o campo de batalha e depois são reconhecidas por isso, né? Em uma época em que o Brasil ainda era muito patriarcal, mais que hoje, ainda somos, mas mais que hoje, né? E que o gênero feminino ele não tinha realmente tanta projeção social como tem hoje. A igreja daqui foi feita uma reforma e você pode encontrar aqui os restos mortais de Maria Quitéria, do padre também. E dizem, reza a lenda, que Irmã Dulce tinha um banquinho aqui que ela recebeu os votos. Pois é, tem essa história também. Veja que emblemático, ainda mais hoje, né? Santa Dulce dos Pobres. Então, nessa igreja daqui é que começa também a história dela. Toda a história dela. Religiosa. Nós vamos aqui sentar, tá aqui numa igreja dessa, no banquinho que Irmã Dulce rezava. Que honra, viu, Rodrigo? Que honra. A gente está sentando no banquinho de uma santa, né? Com certeza. Sentava e falava com Deus né? E começava a exercer a sua religiosidade. Como ela andava aqui muito nesse bairro, Exato, né, de Nazaré. né? Tem Exato. aquelas obras de Irmã Dulce que fica ali. Então, é uma mulher que se dedicou aos pobres, sim, né? Bastante. Então, imagine. Que honra. E temos uma plaquinha aqui, né? Quer dizer, tínhamos, né? Tinha a plaquinha, ela foi retirada no momento para a reforma, principalmente num momento tão importante esse ano. Mas aqui dizia assim, aqui sentava a Irmã Dulce dos pobres. E agora a gente. Joana Angélica foi uma religiosa brasileira, mártir da independência do Brasil, assim como outras mulheres. Foi morta ao tentar impedir que os soldados portugueses invadissem o convento de Nossa Senhora da Conceição da Lapa, construído em 1744. A Avenida Joana Angélica homenageia a primeira mártir da independência da Bahia. Depois do retorno de D. João VI para Portugal, D. Pedro foi nomeado, mas havia muito tumulto que ele queria recolonizar o Brasil. Então nomearam o General Madeira. Foi no dia 19 de fevereiro de 1822 que os soldados portugueses invadiram o convento da Lapa. E Madre Joana Angélica, para tentar impedir essa invasão, ficou a postos à porta e levou golpes de machado. Assim como muitos conventos que serviram de fortaleza, o convento da Lapa também teve grande importância na independência da Bahia, que iniciou em 1822. A construção do Fórum Rui Barbosa foi iniciada em 1934, período em que o desembargador Pedro Ribeiro de Araújo Bittencourt ocupava a presidência do Tribunal de Justiça, na época chamado de Corte de Apelação. Mas também tem uma história um pouco antes, né? Que teve do Estado Novo, em 1940. As obras elas são paralisadas no Estado Novo, que é o período ditatorial de Vargas, né? Começa em 37, vai até 45, depois ela é retomada e o fórum eu acho que é inaugurado finalmente em 1949. Esse fórum aqui está num lugar também de importância histórica bastante simbólica para Salvador. Isso aqui era conhecido como Campo da Pólvora, ainda é, né? A Praça do Campo da Pólvora, porque aqui tinha a Casa da Pólvora, onde se fabricava pólvora para o exército, né? Para os militares, que a gente nem tinha exército. Mas era assim? Não. A Casa da Pólvora ficava aqui, nesse descampado. Agora você imagine, aqui a gente está cercado de urbanização. Sim. E isso traz para a gente a impressão que está tudo muito próximo uma coisa da outra. Quando isso aqui era um descampado, isso aqui era uma área enorme, claro. né? Então você tinha a fábrica da pólvora, que depois foi demolida e parte dela foi usada inclusive na construção do Hospital Santa Isabel pela Santa Casa de Misericórdia. E em uma outra parte desse terreno aqui, você tinha também um cemitério onde se enterravam indigentes.
né? Durante um tempo, deixou-se de ser conhecido como Campo da Pólvora, passou a ser chamado de Campo dos Mártires, em homenagem aos mártires da Revolução Pernambucana de 1817, né? Que a gente falou do Padre Roma, que foi um deles. E depois, no século XX, isso aqui era usado muito para futebol de várzea, né? Quando durante um bom tempo, porque o futebol começou a ser profissionalizado, né? Então, assim, aqui se jogava futebol. Você tinha em outra ponta o cemitério que era desativado, você tinha residências e você tinha um terreno onde começa então a ser construído o Fórum Rui Barbosa, que está aqui atrás da gente. Entendi. Né? Foi concomitante, né? Concomitante. Então tudo isso no século XX. Primeira metade do século XX a gente tem todas essas experiências urbanas em Salvador, né? E olha só, agora vai fazer o centenário do Fórum e o centenário também de Rui Barbosa. Né? Vai se comemorar tudo junto, né? Tudo junto. Então, todo o processo que tá vindo para recolher memórias, acervo, para poder enriquecer a história da Bahia, do Brasil. Do ponto de vista histórico, pra gente, isso é muito interessante, porque o Rui Barbosa foi baiano. Sim. E a gente tem uma casa de Rui Barbosa no Rio de Janeiro. Né? Agora, Samília, eu vou chamar a atenção de você para uma coisa que é a arquitetura do fórum. Né? Isso é o que a gente chama de arquitetura monumental, olha o tamanho disso. Né? E assim, aqui é a Casa da Justiça, então assim, a impressão que se quer passar com essa arquitetura é exatamente da austeridade, né, da grandiosidade da justiça. Então eles pegam uma coisa que os gregos perceberam na antiguidade, que são essas colunas, né, de sustentação, essas colunas monumentais. Então isso dá uma ideia da racionalidade antiga dos grandes filósofos gregos, porque aqui nessa casa então se aplica a justiça em cima de um pensamento racional. Na inauguração do Fórum, os restos mortais de Rui Barbosa foram trazidos do Rio de Janeiro e colocados em uma cripta com a seguinte descrição: estremeceu a pátria, viveu no trabalho e não perdeu o ideal. Na verdade, a gente está conversando, o início das obras da construção foi em 1934. Sim, não foi verdade? Isso. Que foi Pedro Ribeiro Bittencourt, que era o desembargador nessa época. Desembargador do Tribunal de Justiça. Isso. Eles tinham arrecadamento de taxas? Não, aí ele teve a ideia de parte da arrecadação das taxas serem destinadas à construção do Fórum Rui Barbosa. Que até então não se tinha uma sede própria. Sim. Eram alugadas. E aí chega Pedro Ribeiro com essa ideia e Otávio Mangabeira era o governador da época. Sim. E aí deu início à construção do fórum. Nós estamos aonde, para quem estiver assistindo? Esse aqui é o nosso memorial do Poder Judiciário do Estado da Bahia, que ele foi inaugurado lá em 2010 e reinaugurado agora nos 410 anos do nosso tribunal, que foi... Essa reinauguração foi feita em março de 2000, agora desse ano. Mas na inauguração do fórum já existia esse espaço aqui? Não, aqui ele passa a existir em 2010, ele não existia. Esse espaço aqui não existia. Quando o tribunal completou 400 anos, aí é que se faz esse espaço justamente para trazer essa memória. E essa escrivaninha aqui, de Rui. A máquina de datilografia, para quem não conhece, né? A máquina de datilografia era usada por Rui Barbosa. Isso. Da construção do Fórum Rui Barbosa. 1937, ela é paralisada em 1939 e recomeça em 47 e faz conclusão em 49, quando se inaugura a data de nascimento de Rui Barbosa, que é de 5 de novembro. E aqui a gente estava falando sobre as filosofias humanas, né? Depois das histórias, das ciências sociais também. Fruto de toda uma ação do homem, ele começa a ressurgir com o seu pensamento, que é fruto de um pensamento humanista, que é a ação do absolutismo que se faz presente. Então ele começa a construir, ou seja, um cenário seu, ou seja, a sua arte de pensar. E aí ele constrói toda uma ação sociocultural, onde ele procura se impor como assim, um ser pensante e existente. E aí toda essa
arte e arquitetura, esse modo sociocultural que se faz presente, ele se faz revelado em todas as ações onde o homem se faz presente, de modo especial na arquitetura e nas artes. Por exemplo, esse prédio mesmo, ele segue toda uma linha do pensamento neoclássico, onde se procura trazer uma valorização da ideia do homem, na sua ideia de liberdade, de poder, de hierarquia e de construção das relações humanas, onde tudo ele quer fazer na ação de um estado de perfeição e harmonia. Nesta época, essa parte judiciária do Brasil já existia? Em parte, sim, porque Tomé de Souza, como ele era um grande administrador e uma pessoa de muita confiança do rei, ele instituiu aqui toda uma organização jurídica e administrativa. Sim. Foi um dos maiores administradores que se fez junto na época da colonização. Aí a gente está falando de 1549. Pronto. Já em 1609 já havia toda uma estrutura, em parte montada, de uma construção desta organização, que era uma ação 3 em 1. Sim. Ou seja, administrativa, jurídica e militar. Então, esse pedestal, ele é necessário para manter a ordem social. E aí o que acontece? A partir daí que toda essa relação socio-jurídica é que ela começa a ser construída. E se você observar, toda a composição nossa aqui arquitetônica, ela segue todo o pensamento neoclássico. Sim. Ou seja, um pensamento jônico e dórico, muito bem definido. Inclusive na parte exterior também. Isso, né? Muito bem. Sim. Uma construção que isso fazia parte do pensamento da época. Ou seja, no instante que a filosofia grega era a ação do que o homem ele via, a ação da construção de um pensamento, ele se inspirou nisso aí para trazer toda, baseado na filosofia, toda uma ação de construção. E os gregos, eles eram assim, os mestres nessa parte de arquitetônica, que como você viu aí fora, toda a fachada, ela segue toda essa linha de pensamento grego que se fazia presente. Ok. E aqui também está aberta a visitação? Está aberto para visitação. A visitação é livre o acesso? O projeto Conhecendo Judiciários, às terças-feiras, eles trazem estudantes de direitos para aqui serem apresentados aqui, para eles conhecerem toda a funcionalidade do Poder Judiciário, como também seu aspecto histórico. Às terças-feiras, nós fazemos aqui toda uma demonstração histórica da construção do Fórum e da parte da Justiça, e às quintas-feiras vão para a sede do Tribunal, que é Sussuarana, onde lá se tem também uma exposição de toda a parte judicante da construção e formação do Poder Judiciário. Ok. Então venham conhecer o Fórum e conhecer a história da Bahia. A Academia de Letras da Bahia, fundada em 7 de março de 1917, no modelo da Académie Française e da Academia Brasileira de Letras, com 40 cadeiras numeradas, cada uma com um respectivo patrono, permanente e imutável. 40 membros efetivos e 20 correspondentes, todos vitalícios. A data escolhida para a fundação homenageava a Academia Brasílica dos Esquecidos, que foi a primeira academia de letras do Brasil, instituída na Bahia em 7 de março de 1724. Então ela aqui, imponente, é a Academia de Letras, que foi fundada, né, Rodrigo, em 1917. 1724 foi a primeira tentativa de se fundar aqui em Salvador, aqui na Bahia, algo parecido com a Academia de Letras, né? E parecido com o que já existia em Portugal. Então se funda em 1724 a Academia Brasílica dos Esquecidos, né? Que não dura muito tempo, ela só funciona por 2 anos, depois a gente fica sem essa representatividade. Então logo depois, alguns anos depois, se tenta recuperar, né, essa organização literária na Bahia e se funda a Academia Brasílica dos Renascidos. Renascidos exatamente fazendo alusão àquela primeira. Entendi. Que não durou muito tempo. Então os Esquecidos, para quem não entende, tem o nome tem um porquê. Tem um fundamento. Tem um fundamento, exatamente. E uma coisa muito interessante, né? Os renascidos vão ser esquecidos também, porque ela vai durar menos do que a outra, do que a primeira, só dura 1 ano, né? E somente em 1917 é que a gente vai ter de novo a retomada, né, dessa organização literária aqui na Bahia, através agora da Academia Baiana de Letras. Renascidos porque eles tentaram recuperar algo dos esquecidos, mas eles também foram esquecidos rapidinho. Durou só 1 ano, menos que a primeira.
Então, a partir de 1917, quando se organiza a Academia de Letras da Bahia, então agora se organiza também a literatura brasileira, a literatura que era produzida aqui na Bahia, com autores baianos, né? E se tenta retomar uma literatura de qualidade no Brasil, que era isso, era essa vontade desde o século XVIII, na época da Academia Brasílica dos Esquecidos. Olha, uma visita aqui no museu é bastante importante. Tem um acervo, um memorial belíssimo de ex-acadêmicos, né? Que já... de pessoas que pertenceram à Academia de Letras, né? Então a gente tem desde o Rui Barbosa, que era patrono da Academia, e outros membros importantes da Academia Brasileira de Letras, e sem esquecer que esse mobiliário aqui também é um mobiliário de época, que merece ser revisitado, muitos desses móveis foram recuperados, e também existe aqui o mobiliário do próprio governador da Bahia, o governador Góes Calmon. Esse palacete é chamado de Palacete Góes Calmon, né? Porque era onde ele recebia, onde ele despachava, recebia convidados, né? Então, tem um conteúdo histórico grande, simbólico aqui. E na parte de conteúdo histórico, eles têm um acervo aqui de livros maravilhosos, fazem muitos lançamentos até hoje. E a gente falar um pouquinho da vinda da Academia de Letras, da construção aqui, foi muito importante. Muito importante, porque, veja, desde o século XVIII, quando as primeiras tentativas de uma academia brasílica, dos esquecidos e dos renascidos, aqui na Bahia teve lugar, era realmente a vontade de tentar produzir de qualidade, literatura de qualidade, uma literatura genuinamente brasileira, né? Então, tanto que alguns autores dizem assim, os literatos daquela época faziam romances ou escreviam literatura nativista. O que era uma literatura nativista? Com valores brasileiros, da cultura brasileira, elementos, né, que formavam o que a gente hoje chama de cultura brasileira. Um pouco descolado da realidade europeia, daquela literatura europeia, romantizada, né? Mas... infelizmente as duas primeiras tentativas deram errado, mas no século XX a coisa parece que engrena, né? E a gente tem realmente o estabelecimento da Academia de Letras da Bahia com sucesso, tanto que até hoje muitos eventos são feitos aqui, né? Muitos lançamentos são feitos aqui. Então, diz por que veio. Então, né? Voltando também para a atualidade, tivemos várias figuras muito importantes que pertenceram ou pertencem, né, que não são esquecidos mais. A Academia de Letras, Mãe Estela, por exemplo. A Mãe Estela, que foi a primeira negra, né, a assumir uma cadeira, que antes eram 40, agora tem mais cadeiras. Imagine só. Muitos intelectuais, né, muitos literários. Então, sem falar do simbolismo que é isso, né? E você imagine uma Ielorixá ser chamada para ocupar uma cadeira na Academia Baiana, né? Bom, a gente só tem paralelo a isso se a gente fosse pensar na Academia Brasileira de Letras, que são outros monstros sagrados da literatura nacional, como Raquel de Queiroz, José de Alencar, Castro Alves, que já fizeram parte e que hoje são ocupados por outras pessoas, né? Então, é um simbolismo interessante e eu acho que precisa ser valorizado. E ser visitado. Está aberto ao público, é só marcar a visitação. Bruno, que é o historiador daqui, ele vai fazer uma visita guiada com você. Venha conhecer a Academia de Letras e conhecer a sua história também. De um processo que, iniciado na ocupação holandesa em 1624, o bairro de Nazaré tem muita história. Fomos à Academia de Letras, ao Fórum Rui Barbosa. Olha, fica aí que o Bem Por Aí já volta. Um bairro tranquilo, familiar, agradável. Você pode até não imaginar, mas quando chega ao final da tarde, ainda dá para fazer aquele bate-papo. Se você estiver aqui pela redondeza do bairro de Nazaré, perto do Fórum, na Arena Fonte Nova, no DIC, uma ótima sugestão de um restaurante italiano é o La Cucina. Você vai adorar, viu? A gente vai conhecer agora. Para você que gosta de uma boa culinária italiana, Marcelo, que é o dono, Marcelo Gomes, tem mais de 30 anos na profissão de restaurante. Tudo bom? Tudo bem, Samira? Tudo bem. Bem-vinda ao La Cucina. Obrigada. Por favor. Nossa, bater um papo aqui.
Seu de Dom é ótimo. Me conta, Marcelo, e essa ideia de abrir o Lacutina aqui no bairro de Nazaré? Na verdade, a gente abriu inicialmente na Djalma Dutra, que era um espaço bem pequeno, era uma garagem praticamente. E aí, de repente, começou a cair nas redes sociais, os formadores de opinião, né? Os blogueiros começaram aí. E aí o lugar ficou pequeno e de repente surgiu com uns 6 meses, o lugar ficou pequeno. E aí surgiu uma proposta do proprietário daqui para passar para a gente esse ponto, que já era um barzinho antes, que já estava semi-pronto. Pronto, aí a gente fechou aí, veio para cá. Isso já tem 5 anos. Já tem mais de 5 anos fazendo sucesso, né? Isso. Porque que ótimo. E Sucesso. esses 30 anos de profissão, assim, te trouxeram aqui, já vem um currículo enorme. É dom, disseram que é dom que Marcelo tem na cozinha, é isso? Na verdade, depois do Lacutina que eu vim realmente a passar para dentro da cozinha, porque eu sempre trabalhei na área de salão. Os últimos restaurantes fui maître, sommelier. Sim. E aí resolvi abrir esse restaurante italiano, que eu tinha uma preferência assim, pela gastronomia italiana. E estamos aí já há 5 anos, fomos bem respeitados. Já tem uma clientela fixa, né? Temos uma clientela já bem. E aqui quando o estágio chove gente, vem muita gente, Não, isso também na vocês verdade, fecham? Na verdade a gente não tem, assim, não interfere muito o público passante do... Entendi. Normalmente quando tem um jogo assim mais importante, aqueles clientes que já são clientes nossos, realmente que vêm assim, às vezes almoçar antes do jogo, mas não aquele público passante, não. Então vamos falar para o público passante que vier ver o jogo, assistir o jogo. Bahia Vitória. Vai contar se Bahia Vitória, você? Não, eu não torço por... Ixi, eu não torço nada, meu Deus. Na verdade, eu torço pelos times daqui de Salvador, né? Todos. Aí que ótimo, bom torcedor. Por todos. Então bora convidar para todos os passantes quando vierem aqui. A torcida Bavi. Pode ser, faça um convite, por favor. Por favor, senhores torcedores do Bavi, quando vierem a Fonte Nova, venham prestigiar o Lacutina também. Estamos aqui esperando, aguardando a visita de todos. Uma ótima comida italiana. Isso Vocês aí. vão adorar e caminhar bem por aí, viu? Viva o Lacutina e vamos caminhar Bem por bem aí. por aí. Este local aqui na Mouraria sempre foi bastante famoso por abrigar a sede do bloco, os Internacionais. Há mais de 30 anos foi criado o bar aqui, ó, Coisa Nossa, que serve frutos do mar e o carro-chefe daqui que é a lambreta. E eu vou experimentar, vem? O happy hour depois do trabalho já é uma tradição aqui do bar. Moradores locais, e até quem não mora aqui já sabe, a partir de 5 da tarde as mesas aqui são bastante ocupadas. E há quem diga que fica até 2 da manhã, viu? Olha, chegou a lambreta. Tudo bom, Carla, viu? Muito bom, obrigada. E é o carro-chefe daqui. Exatamente. A lambreta. Bom apetite. Obrigada, Carla. Ótimo. Gente, que lambreta, viu? Maravilhosa. Gente, como bom baiano, né? Bota um limãozinho e a pimenta para adoçar a vida. Vem na Bahia tem que provar. A lambreta, uma delícia a lambreta. Muito bom. E para quem não sabe, caldo de lambreta. Delícia. Muito bom. Um dos melhores locais para se provar a lambreta é aqui na Mouraria. Espera aí que já já a gente volta, porque eu vou comer, viu? Mesmo desconhecido por turistas e pela grande parte da população de Salvador,
O bairro de Nazaré ainda tem a Monteiro Lobato, que é a biblioteca, e o Convento do Desterro, onde você pode desfrutar de vários licores e o sequilho, é claro. Olha, sem ser muito badalado, mas é pouco visitado, o convento aqui da Santa Clara do Desterro deveria ser incluído naqueles pacotes turísticos aqui de Salvador, que ficam só entre Praia e Pelourinho. Você vai gostar de visitar aqui, é muito lindo e tem vários motivos. E um dos motivos para ser incluído no roteiro de todos que visitam a Bahia é que o Convento do Desterro é uma das construções mais antigas do Brasil, além de ter sido o primeiro convento feminino. O Convento de Santa Clara do Desterro é o mais antigo convento feminino do Brasil. Foi fundado em 1677, aqui em Salvador, por monjas clarissas, que vieram do Mosteiro de Évora, em Portugal. É localizado no bairro do Desterro, que fica a poucos metros da estação de metrô do Campo da Pólvora e da Igreja do Santíssimo Sacramento em Santana. Nossa, é lindo, né? A gente está aqui no Convento de Santa Clara do Desterro. Foi o primeiro construído aqui? Exato. Foi atendendo a uma demanda das famílias abastadas de Salvador e do Recôncavo Baiano, pessoas ricas, que queriam que suas filhas seguissem, então, a vida religiosa, tivessem um lugar onde elas pudessem ser recolhidas, né? E não existia. Então, eles fazem essa solicitação direta ao Papa, imagine. Então, o Papa Clemente IX, ele vai autorizar a construção do convento para mulheres aqui na Bahia, e as irmãs do convento de Santa Clara do Desterro de Évora é que ficam responsáveis por vir para aqui e administrar este convento aqui em Salvador. E na vinda delas para cá, reza a lenda que ficaram alguns dias num navio, mesmo vindo de Portugal, porque não tinha onde ficar aqui. E não foram poucos dias, foram 10 dias, né, Samira? Imagine você 10 dias embarcado, em uma época em que, se as mulheres brasileiras quisessem seguir a vida religiosa, ficarem recolhidas em um convento feminino, elas tinham que ir para Portugal. Sim. E as famílias não gostavam de enviá-las para Portugal porque a travessia era, além de penosa, muito perigosa. Né? Você podia ter um acidente, uma tempestade no meio do oceano, você podia ter navios atacados por corsários e piratas, então o que seriam dessas mulheres? Exato. Então era preciso que tivesse um lugar para elas ficarem recolhidas aqui. Então a Ordem das Clarissas administra esse espaço desde então, né? E essas mulheres, tradicionalmente, mulheres de famílias de condições, porque para você vir para o convento, você tinha que ter um dote, né? E esse dote que você pagava para estar aqui ajudava a construção, porque esse convento ele não foi construído todo de uma vez. Claro. Ele começa no século XVII, século XVIII, século XIX, esse convento ainda está sendo aumentado para dar conforto a tantas mulheres que queriam vir para cá. E esse conforto, às vezes, era impositivo. Quase verdade, sempre era impositivo. Muitas vezes as meninas, porque as se a gente for noviças pensar, não queriam vir e eram impostas. A gente vai pensar quais são os motivos que levam uma família a colocar suas filhas enclausuradas em um convento. Se a gente pensa que naturalmente essas meninas sentiam vocação para a vida religiosa, está tudo tranquilo. Mas a gente sabe que a sociedade patriarcal da colônia não era assim aqui no Brasil, né? Então, por exemplo, quais são as outras condições que a gente sabe, que os documentos dizem para a gente? Então, eram mulheres que se apaixonavam por pessoas de uma classe mais baixa que elas, ou por mestiços, sim, né? Ou que fugiam para não ficarem faladas, ou que às vezes até engravidavam, e para não ficarem faladas, então elas eram recolhidas no convento. Mas isso gerou muitas histórias. Das irmãs Clarissas tem muita história, tem até livros sobre Jorge isso. Amado fala sobre elas, o próprio Gregório de Matos, o Boca de Inferno, se referia às irmãs Clarissas, né, como as freirinhas alegres. Então, assim, o Rodrigo está sentindo medo porque a gente está gravando aqui no convento, porque tem muitas histórias bem verídicas sobre as irmãs Clarissas. Imagine meninas jovens sendo enclausuradas. Então, né? Assim, as missas eram concorridíssimas. Os rapazes em idade de casar em Salvador gostavam de vir para a missa, porque aqui eles paqueravam as freiras. Então, a gente tem muitas histórias, né, em relação a isso. Lava o muro. Mas a gente não vai falar muito assim não, porque o convento aí já é uma outra história. Pois é, eu não quero cometer esse pecado. Mas uma curiosidade minha, Rodrigo, pessoal.
em invasões, aqui teve ou por causa do local, não teve tanta influência em invasão, na defesa da Bahia? Teve. Assim, o convento em si, não, mas essa região em que o convento se encontra, sim. O bairro de Nazaré atual, sim. A gente aqui do lado, passando o Campo da Pólvora, nós temos ali a Mouraria, né? O Largo da Palma, onde também tem quartel, tem igreja e convento também da Palma. Então, na época da invasão holandesa, em 1624, os holandeses ganham Salvador, tomam o centro de Salvador. Então, o que os holandeses fazem para evitar que os portugueses conseguissem conquistar Salvador de volta? Eles represam o Rio das Tripas que passa na Barroquinha aqui atrás, isolando então o centro de Salvador, a Salvador histórica de hoje, desta parte aqui da cidade, né? Então, aqui a gente tinha bases de defesa dos portugueses tentando retomar Salvador dos holandeses. Nossa. Essa parte a parte toda... religiosa aqui em Nazaré é muito densa, é muito rica. Sim, sim. Como a gente falou, mulheres fizeram muita participação aqui. Muita gente não sabe, é um bairro histórico e muitas vezes escondido de várias visitações. Exatamente. Tem muito que se descobrir em Nazaré. As igrejas do bairro de Nazaré contam histórias. A igreja de Nossa Senhora de Nazaré talvez seja a mais nova de todas. A gente tem aqui a igreja do convento de Santa Clara do Desterro, da Palma, nós temos a igreja de Santo Antônio da Mouraria, né? Então são... E, inclusive, aqui, a gente falando sobre mouraria, né? Que esse nome nos remete sempre ao elemento mouro árabe. Então, era aqui nessa região, que estava protegida pelos quartéis da Mouraria e da Palma, que esses ciganos, esses árabes, eles eram autorizados a morar em Salvador. Né? Porque existia um perigo ali de que eles pudessem, inclusive, subverter a ordem religiosa cristã da cidade. Né? Então, por isso, e aí, por incrível que pareça, ainda hoje a gente tem resquícios dessa presença moura aqui, como, por exemplo, um centro islâmico. Sim. Aqui nesse bairro. Para conhecer o bairro é muito bom. É conhecer Nazaré, visitar. E olha, tem uns licores aqui, sequilhos maravilhosos. Tá vendo como as irmãs Clarícia sabem das coisas? Muito. O convento se tornou muito famoso por ter sido o local onde viveu e foi sepultada a Madre Vitória da Encarnação. Falecida em 1715, com fama de santidade, a Madre era conhecida por abdicar de qualquer bem material e conforto, além de ajudar os pobres, mesmo sem sair do mosteiro, o qual vivia em clausura. A gente vai conhecer melhor aqui com a irmã Lúcia, que é diretora da escola, que também funciona a escola aqui, e do convento, Santa Clara do Desterro. Aqui, então, a gente estava conversando, aqui era o quarto. O quarto de Madre Vitória, onde ela faleceu. Faleceu aqui. Porque tem outro quarto que ela viveu durante 20 anos. Sim. Aí depois ela pediu para vir para cá. E também tem uma capelinha que está interditada aqui do lado, que ela construiu para os seus momentos de adoração a Jesus sacramentado. Todo dia 19 estamos celebrando, o padre celebra a missa em ação de graça pela sua vida, né? Sim. Pela sua doação. E todas as pessoas, os devotos, são convidados a participar e também a visitar o espaço onde ela passou seus últimos momentos, que foi nessa sala. Século XVII, né? Sim. Surge na igreja uma mulher, né? Uma mulher que cuida não só de suas irmãs no convento, mas principalmente dos escravos, que era colocado à margem da vida quando eles não podiam trabalhar mais. E ela cuidava desses escravos, dava alimentação, remédio, como também as pessoas que batiam a porta atrás de ajuda. Então, Madre Vitória foi uma mulher que se destacou, assim como a irmã Dulce hoje, ela se destaca no século XIX. A gente faz esse link em Madre Vitória, século XIX, e irmã Dulce, século XXI. Eu acho que as duas caminham na mesma direção, de amor, de doação, de reparação, esse coração de Jesus que tanto nos ama. Foi uma doação total das duas. Tem a lenda que a Madre Maria Vitória, ela caminhava com um crânio na mão, que era do pai. Muitos escritores dizem que esse crânio é do pai. Só que na história dela, ela fazia coleção de crânios dentro de sua sala. Nessa busca, na época era normal, que no quarto de todas as freiras tinha uma caveira. Sim. Para meditar sobre a morte, né? Sobre o fim da sua vida. Então, Madre Vitória, ela pensava muito na morte, não como um caso de castigo, não, mas como a única oportunidade de ver a Deus. Né?
Então, eu sempre meditava nisso. E hoje nós temos aqui na sala dela também o crânio, que alguns dizem que é do pai. Que é do pai dela. Tem várias, como todo contexto, eu estava falando com a Madre anteriormente, de Salvador tem muita história. E cada conto aumenta um ponto. Mas pesquise, vale a pena, e conhecer o convento dos Desterros também. Irmã Maria Lúcia, obrigada por receber nossa equipe, viu? De nada, precisando sempre as ordens. E que Madre Vitória da Encarnação ilumine muita gente por aí no seguimento de Jesus. Ok, muito obrigada. O costume de produção de licores veio de Portugal, junto com as Irmãs Clarissas, nos anos de 1670. Depois, elas passaram a receita para a congregação das Irmãs Franciscanas do Sagrado Coração de Jesus, que atualmente gerem o espaço. E aqui a produção do licor, vocês produzem aqui mesmo? Sim, a gente produz o licor, tem a parte lá do licor, tem a lojinha. E a gente faz o trabalho assim da produção para atender as pessoas que quando no São João as pessoas vêm comprar o licor e a gente leva as pessoas até lá na lojinha. O sucesso dos licores pode ser visto no rostinho da irmã, que nos apresentou o local onde são produzidos os licores. Claro, que provei e escolhi o de pétalas de rosa. Olha, é uma delícia, viu? Convento aqui do Desterro, nós irmãos franciscanos do Sagrado Coração de Jesus, estamos sempre com as portas abertas para acolher, né, cada um que chegar aqui para nos visitar, ou jovens também que queiram fazer uma experiência para a vida religiosa. Então é isso, eu vou comer o sequilho e já vocês ficam aí. Tchau, tchau. Um objeto interessante que tem aqui no convento, que também tinha no Asilo dos Expostos, que fica na Pupileira, é essa roda giratória. Alguns chamavam de roda dos expostos. Colocavam a criança aqui, o bebê, e giravam. E aí eles ficavam aqui para a adoção do convento. Idealizada e criada em 18 de abril de 1950 pela professora e bibliotecária Denise Tavares, a Biblioteca no Monteiro Lobato, que fica aqui na Bahia, em Salvador, foi a segunda no Brasil idealizada focando o público infanto-juvenil. Olha, para bater um papo sobre isso, a Biblioteca Monteiro Lobato, puxar o saco, minha mãe também é bibliotecária. Tudo bom? Prazer, Rita? prazer, tudo bom? Prazer, Tudo bom? Samile. Seja Tudo bom? bem-vinda à Biblioteca Infantil Monteiro Lobato. E você está aqui no setor infantil da biblioteca. E qual é a responsabilidade? Há quanto tempo você já é responsável por essa biblioteca? Muito carinho, viu? Olha, eu já tenho um tempo bastante de estado, 26 anos, né? Sim. Com muito amor, foi a minha primeira profissão aqui na biblioteca. É um trabalho muito emocionante, quem quer, que gosta de trabalhar com leitura, com criança, do dia a dia, você conquistar a criança para o incentivo à leitura através das oficinas de arte, de literatura, com teatro. Então nós temos várias atividades para justamente atrair a criança para a leitura. Para a leitura hoje que não é tão fácil, né? Com rede social, essa parte tecnológica, e segurar no livro, né? Palpar. Mas é importante que a família, né? Sim. Esteja presente nesse contar a história, né? No dia a dia. Muito bom. Desse trabalho lúdico, faz com que a criança se sinta atraída. É importante que tenha a informática, as tecnologias, mas o brincar, o ler, contar história,
é muito importante para a criança, a imaginação, né? Me apresenta aqui então, porque minha imaginação está... A imaginação... Já voltou minha infância, que eu já vi muito nessa biblioteca aqui, que eu estudei na escola próxima. Na Pupileira, Nazaré mora em meu coração. E eu vinha muito nessa biblioteca. Então eu lembro aqui, Monteiro Lobato é lindo. Monteiro Lobato, aqui estou ficando muita gente encantado com esse painel, né? Aqui vocês também fazem tudo voltado mesmo ao público. Você vê tudo decorado com alegria, porque criança, né? É que alegria, de cor, né? Para atrair, para ele se sentir atraído. E a arte, o brinquedo é uma forma, você vê que tem aqui o brinquedoteca, o cantinho que é o do brinquedo. Mas o brinquedo, o livro também é um brinquedo. O livro é o lúdico, não pode, ele pode transformar vários livros, vai montando uma casinha, abre as páginas, mesmo sem saber ler. O toque, né? O toque, o despertar, né? Aqui, os desenhos, né? Nós temos. E o livro, é bom, tá vendo? Que lindo. Então a criança, né? Então, tem, como eu falei, da arte, que é importante para atrair o desenho, né? A arte. E os livros, ó. Sempre livros, Sempre livros. É importante vir aqui na biblioteca. Nós funcionamos de terça a sexta, de 8h30 às 17h, aos sábados de 8h30 às 12h30 e aos domingos de 8h30 às 13h. É muito importante, venham pais, família, tragam as crianças aqui para a biblioteca. É um mundo da imaginação. Muito obrigada. Então venham. Venham. Fazer aqui, falar sobre o bairro de Nazaré, agricultura, arte. Você sabia qual é o programa? Bem por aí, viu? O estádio está entre um dos mais modernos do Brasil e ainda foi eleita pelos torcedores a melhor arena do Mundial do Brasil. O estádio Otávio Mangabeira, construído em janeiro de 1951, foi apelidado de Fonte Nova pelos torcedores, por causa do dique do Tororó ali, nas suas proximidades. É claro que ele também não ficou de fora da boa cultura baiana de colocar apelido em tudo, né? A capacidade inicial comportava cerca de 30 mil pessoas. 2 décadas após a sua inauguração, o estádio passou por uma reforma, sendo construído o 2º pavimento, havendo uma nova inauguração, em 4 de março de 1971. Em 25 de novembro de 2007, um acidente ficou marcado na vida dos torcedores, após a queda de placas de concreto da arquibancada. Mas essa história triste ficou no passado, tá? Todo o estádio antigo foi demolido. E em 2013 foi inaugurada a Arena Fonte Nova. Olha, então o que você acha de vir marcar uma agenda e conhecer a Arena Fonte Nova de um jeito diferente? Morto, eu não tô mais morto, eu tô bem solto, voltei a gostar de alguém. Será que a garota do Porto hoje vem? Atualmente, o bairro de Nazaré é um verdadeiro centro comercial, jurídico, religioso, cultural. Às vezes as marcas históricas se confundem com a modernização. Basta olhar em volta, e uma pequena grama pode ser enorme, viu? Salvador, vista dali, é surrealista, cidade canção, tela que reflete a glória
regrata nossa história.